Para a gente começar, escolhi um assunto referenciado de A/B Testing. Então, habilitando testes em produção no Azure Web Sites. Então, o A/B Testing ele é um assunto bastante novo até no Azure, foi implementado há algumas semanas. Até teve novidades nessa semana que a gente vai acompanhar, então até tinha feito uma forma um pouco mais rústica via PowerShell. E hoje a gente já tem um GUI, já tem uma forma de poder operar ele pelo portal e poder conduzir e gerenciar A/B Testing de uma forma muito mais fácil. Então, o intuito é mostrar essas duas formas para vocês hoje. Só que o A/B Testing, ou Split Test, ou Bucket Test, ele não é um conceito novo, tá? E também não surgiu por causa de desenvolvimento. Tá? Ele já é um conceito que existe há algum tempo, já é utilizado bastante na área de marketing, que a ideia é bastante clara, tá? É você ter duas versões, ou você ter duas formas de poder conduzir a mesma atividade, só que uma dessas formas que você tem de trabalhar, ela vai ser diferenciada. Tá? Então, quando a gente pensar, por exemplo, num site, você tem dois sites idênticos, só que uma funcionalidade ou um item que você queira, layout, alguma coisa é diferente. Tá? E a ideia é que você pegue essa diferença e consiga, através de métricas, através de telemetria, conseguir monitorar e entender esse comportamento do usuário. Tá? Aí a gente pode tentar usar esse conceito para buscar ou aumento de vendas, aumento de acessos. Tá? Aí depende de quais são os objetivos que você pretende buscar. Então, basicamente, o conceito é muito simples, muito básico. Tanto que eu acho que o grande desafio não é realmente nem entender o conceito e colocar isso para funcionar. Eu acho que o grande desafio é realmente o processo. Como é que você monta esse cenário e como é que você acompanha e tem métricas para poder medir, ter certeza que o que você está medindo é correto e que você tem realmente uma escala para poder evoluir. Aí só para a gente poder contextualizar onde eu quero chegar, principalmente pensando em desenvolvimento de aplicações, a gente vai conhecer um pouco desse conceito, um pouco dessa visão, mas o intuito hoje, quando a gente fala de entrega de valor, entrega real de valor, a gente tinha aquele pensamento há algum tempo atrás que se eu entregar o burn down em dia, o meu projeto está ok. Então eu estou conseguindo entregar feature, eu estou conseguindo agradar o usuário. Eu posso deixar o PO decidir junto com o usuário ter essa comunicação aberta, direta, ele me pedindo e eu conseguir entregar a tempo, o meu projeto está ok. Só que a gente começa a ver agora, principalmente que a gente tem essa parte de telemetria, que a gente tem a questão de entrega contínua, que a gente consegue ter essa velocidade de entrega, e também tem uma velocidade muito rápida de feedback, a gente começa a ver que não é realmente a melhor forma de se medir a entrega de valor. Então, se você consegue unir tanto a questão do usuário solicitar, quanto a questão de você conseguir enxergar como aquele usuário utiliza a aplicação para você ver se é o caminho certo ou não, se isso está gerando um maior volume de venda, uma maior quantidade de acessos, se isso realmente está trazendo valor, por que não a gente mudar a forma como a gente trabalha hoje, medindo através de hipóteses, então entender, analisar através de métricas, estatística, aí é basicamente estatística mesmo. A partir daí eu conseguir mensurar através de estatística, unir com a necessidade do usuário, para a partir daí entregar funcionalidades ou entregar melhorias que atendam às necessidades do meu usuário. É só para a gente ver aqui alguns exemplos de empresas que já fazem isso. Tá? Hoje, centenas de empresas já fazem. Tá? É uma prática muito feita já em e-commerce para medir funil de vendas. Eu vou mostrar daqui a pouquinho também um caso que o próprio time do Visual Studio utiliza A/B Testing para testar o Visual Studio Online. Tá? Mas aqui são alguns casos que claramente usa, tá? Já é uma prática muito usada em empresas de TI. Facebook já utilizou, acho que você já deve ter acompanhado. Saiu a nova timeline do Facebook, Então, se você é um developer ou se você é um usuário sênior de Facebook, você vai ter acesso para poder testar ou para poder usar. Então, tudo que é de novidade, assim, preview, tudo que você vê preview é basicamente um A/B testing onde ele está testando novas funcionalidades para ver se agrada, para ver se mantém você mais tempo utilizando a aplicação. A gente teve recentemente também do MSN. Então, o MSN é bastante recente, teve uma mudança de layout e essa mudança aconteceu país por país. Então, quando você entrava no site do MSN, ele perguntava para você, você quer conhecer a versão preview do MSN?
né? Aí se você dava OK lá, ele gerava um cookie preview. Então toda vez que você entrava no MSN, ele te redirecionava para o preview.msn.com. Tá? Então hoje, basicamente, a forma de roteamento a gente vai ver que através de cookie ele consegue te direcionar e controlar essa questão de escalabilidade. Até um outro ponto polêmico, né? Aí você tem várias formas de poder usar. O Facebook eu acho que é craque em usar, ele consegue usar tanto na parte de implementação e desenvolvimento, quanto fornecer para o usuário, para quando ele for criar um ad, ele também colocar práticas de A/B testing no ad dele. Então você tem já essa evolução, Azure já oferece, outros concorrentes também já oferecem esse serviço. Então cada vez mais a gente enxerga como uma prática. E o Facebook, então, utilizou isso para controlar a timeline e para medir se a pessoa, quando recebe um post mais alegre, né, se a pessoa passa mais tempo naquele post, se a pessoa curte aquele post, né, se ela vai comentar. Ou seja, se a pessoa gosta de posts mais alegres, como piadas, sátiras e coisas do tipo, o Facebook manda para ele mais assuntos relacionados àquela forma. Se a pessoa gosta de assuntos mais polêmicos, polícia, né, coisa mais cidade alerta, assim, vai coisa mais né, que chama mais atenção, mais forte, o Facebook mandava essas informações para ele. Então esse foi um estudo que foi feito, né, para poder medir como o usuário se sente ao receber uma notícia triste, uma notícia feliz. A partir daí você ter mais usabilidade, você ter mais acesso por parte dos usuários. Então aqui o grande segredo do A/B testing é realmente o monitoramento. Você conseguir monitorar a aplicação. Aí eu até coloquei como build, measure, learn. Então como alguma das práticas para você poder entregar uma aplicação mais alinhada ao usuário. Então só para a gente poder ver aqui o lado A, eu trouxe um exemplo do time do Visual Studio Online, onde você tem primeiramente essa visão inicial do projeto. Então quando você entrava no site do VSO, a primeira página que ele te trazia é, ok, né, você criou a sua conta lá, você usou a sua Microsoft Account e criou uma conta no VSO. Então, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é criar um projeto. Tá? Então, toda vez que o usuário entrava nessa primeira página, 30% deles criavam no primeiro acesso. Então, a pessoa criou a conta, já entrava lá, criava um projeto. Só que, esse número, o time achou que era muito baixo. Então, se o usuário entrou, né, ele está empolgado, ele quer utilizar o serviço, por que só 30% criou, né, no primeiro acesso? A partir daí eles começaram a monitorar, criaram um novo layout. Então esse novo layout ele foi baseado para trazer mais informações na tela, porque algumas estatísticas diziam que só aquilo de informação, né, que era muita pouca informação, era pouco para o usuário poder entender como é que ele saía daquela página. Então, por exemplo, eu tinha que criar um projeto TFS, eu tenho que criar um projeto Git, mas eu não consigo criar um projeto e depois só escolher o source control. Né? Então, o time do VSO achou que era muito complicado. Então, o usuário não conseguia entender, não conseguia criar esse novo projeto. Então, o que foi pensado? Né? Então, vamos criar um novo formulário, vamos manter um pouco a simplicidade, então vamos manter ele simples, para que o usuário, em poucos cliques, né, com pouca informação, consiga criar um projeto, mas só que fique mais claro para ele como funciona. Então, reparem que teve toda uma remodelagem do site, né, para ele poder criar projeto, descrição. Que ele só escolhe o source control, então é uma opção, não é mais um projeto A, projeto B, né, então é só mais um item dentro da escolha de um projeto, o projeto para ele é único agora, né, e qual é o processo que ele vai criar. A partir daí ele cria esse novo projeto. Com isso a gente teve um aumento de... deixa eu só voltar para cá. 50%. Então a gente teve, em relação à versão anterior, 20% de aumento. O que mais que o time do VSO mede, né, como informações? Ele vai medir informações em relação à disponibilidade, acesso, queda que teve da aplicação. Então aqui são algumas informações que eles utilizam e reparem que essas informações elas são medidas mês a mês. Então, para você medir nível de serviço, né, e para você principalmente usar esse conceito focado no A/B testing, você tem que acompanhar o crescimento mensal da aplicação. Então, você cria essa estratégia, a gente vai conhecer um pouquinho mais a parte técnica de como é que a gente cria essa estratégia, mas o intuito é que você meça, né, que você começa a medir mensalmente e escolher quais são as variáveis que você quer controlar. Então, aqui no caso foi disponibilidade, crescimento de usuários,
usuários que ativam uma conta, usuários que fazem build usando a conta, usuários que fazem deploy utilizando a conta. Então você cria essas métricas e a partir daí você monta um funil. Então o intuito do serviço é que você monte esse funil e qual que é a ideia por trás dele, né? Então aqui você tem as métricas que eu quero acompanhar, mês a mês, o que está acontecendo, né? E a tendência é que esse número aumente. E quando a gente vem para essa visão de funil, imagine que o primeiro passo, né, vou pensar num processo, no workflow, tá? Onde o estado da arte é o usuário fazer deploy. Tá? Isso pensando no VSO. Se o usuário faz deploy, é porque ele já tem o build, porque ele já tem o source control ativado, porque ele já criou um projeto e já tem uma conta. Então, se ele chegar nesse estado, né, que é aqui você usa 100% das features que tem dentro do produto, é esse usuário que a gente quer aumentar. E qual que é a inteligência por trás, né? A gente quer aumentar esse funil. Então, o pensamento não é somente em facilitar como o usuário cria a conta, mas o pensamento é como é que eu faço esse funil ficar cada vez mais largo para que o deploy seja tão fácil, tão simples dele poder executar, que eu consiga aumentar a quantidade de acessos de usuários utilizando. Então, quando vocês forem desenhar esse processo, né, de poder medir a usabilidade da sua aplicação, pense no funil, onde você tem um acesso à homepage até um processo de finalização da compra. Como é que eu consigo entregar uma experiência melhor para o usuário? O A/B testing ele é baseado nisso para você poder testar evidências, testar hipóteses de como é que eu consigo melhorar esse funil. Só lembrando, pessoal, que o A/B testing ele não é um processo de deploy. Tá? Ele é um conceito, é uma prática, né, para a gente poder testar hipóteses, mas ele não é um processo de release. Tá? Aqui a gente tem alguns processos, né, bastante comuns. Eu vou comentar um pouco do Blue and Green, que é muito parecido com o A/B testing, que vocês podem utilizar, né, no dia a dia. Imagine o seguinte, eu tenho aqui 4 estágios, tenho um estágio de desenvolvimento, teste, staging e produção. Tá? Dentro do A/B testing eu posso montar, tá? Se for uma forma mais tradicional, tá? Posso montar usando staging e posso montar utilizando produção. Então imagine que aqui eu tenho uma forma tradicional, onde eu sigo um fluxo para a partir daí colocar ele em produção. Eu posso evoluir esse processo, né, onde staging pode ganhar status de produção. Posso também fazer rollback desse estágio caso eu queira, né? Então eu tenho essa facilidade. O Azure Web Sites me oferece também essa praticidade de poder fazer swap entre ambientes, de poder transferir carga de um para outro. Tá? Eu tenho essa capacidade. E esse modelo aqui se encaixa dentro também de um modelo tradicional. Então eu posso utilizar das duas formas e brincar com esses dois deployment slots que a gente chama. Né? Então você vai ter diferentes deployment slots e a tendência é que você brinque, que você possa manipular esses dois itens. Então de uma forma tradicional no Blue and Green, né, você tem ou produção, você tem o staging. Né? Você pode trocar, você pode inverter, você pode fazer o rollback de um para outro. Você tem essa facilidade de poder manipular. Uma vez que você tem aí esse processo atrelado dentro da sua estratégia de build e deploy, deixa eu só passar para cá. Então, quando você tem isso atrelado, sua estratégia de build e deploy, onde você tem todo o controle do desenvolvimento, né? Aqui a gente faz o deploy. Por último, a gente entra numa fase aqui de monitoramento. A ideia do monitoramento é que ele seja feito não somente em produção, tá? Mas que você consiga monitorar todos os seus ambientes no qual você vai testar, no qual você vai fazer a transição do A/B testing. Tá? Então, se você for ter um cenário de testes envolvendo 2 ambientes, staging e produção, é interessante que você tenha monitoramento nesses 2 ambientes para poder medir nível de acesso, controle e também quais são os recursos mais utilizados. Para facilitar, tá? Para você ter mais eficiência de entrega, vale a pena adotar um processo contínuo de entrega. Então, com teste unitário, controle de versão, teste de aceitação, teste unitário, build, deploy automatizado. Aí é bem bacana a solução que a gente entrega da integração forte que o Visual Studio tem com o Azure. Então, você tem isso tudo bem amarradinho, tudo bem integrado para ter velocidade, né, para tornar isso cada vez mais contínuo. E uma vez que a gente tem essa entrega, a gente entra no modelo do A/B testing. Então, como funciona esse modelo? Né? A gente viu que a forma tradicional, né, a forma do Blue and Green é ou produção ou staging. Tá? A ideia do A/B testing é que você tenha os dois como ambiente produtivo
Só que você vai ter um serviço do Azure, né, aqui o próprio Azure Web Sites, que ele permite que você fale a porcentagem que cada ambiente vai ter de disponibilidade, né, e a partir daí, a partir do seu site, né, onde você tem lá a sua URL, ele faz o redirecionamento para você. Então, se a gente tem esse primeiro usuário aqui, e ele vai acessar o meu site, ele recebe um cookie e, dependendo da porcentagem de acesso, ou ele vai para cá, para a produção, ou ele vem aqui para o staging. Reparem também que no meu cenário eu tenho aqui o staging como versão 2.0, né? Então ele já veio a partir de uma integração contínua. E produção ainda é a versão que está no ar, que ainda não sofreu a migração. Então a partir daí eu começo a receber usuários, né? Até o momento que todos os usuários acessam a minha aplicação. Se eu começo a enxergar que o staging tem alta disponibilidade, que ele está gerando resultado, né, que as minhas métricas que eu defini aqui estão me gerando retorno de investimento, eu posso progressivamente aumentar o nível de disponibilidade. Então chegar em 50-50, 60-40, 70-30, até o ponto que eu faço swap entre elas. Tá? Aí uma vez que eu faço swap, é realmente trocar o ambiente dentro do Azure, tá? Aí aqui eu faço swap realmente para o ambiente de produção, e aqui ele se mantém no ambiente de staging. E a partir daí eu posso fazer novamente uma integração contínua, subir aqui novamente, criar uma porcentagem menor e testar de forma contínua cada vez mais. Né? Então essa prática que a gente usa para testar em produção é uma forma bem bacana. Eu acho que vale a pena agora a gente conhecer um pouquinho mais e ver na prática isso funcionando. Ok, vamos lá. Então aqui eu estou dentro do meu portal do Azure. Eu vou trabalhar com esse site, né, com o Luvio. Para esse recurso do A/B Testing funcionar, você tem que utilizar o seu site com uma instância standard, tá? A instância standard ele libera até 5 deployment slots. Então você pode fazer A/B testing com 5 instâncias diferentes, tá? E poder manipular essas instâncias com a porcentagem que você queira. O recurso que eu acho que surgiu até essa semana, tá? Porque até então não tinha, era esse recurso de testing em production dentro do portal do Azure. Antes, a gente tinha que fazer essa manipulação através de script PowerShell. Então você tinha um PowerShell onde você colocava qual era o site, a porcentagem que você queria, e a partir daí ele fazia todo o reroute. Então agora ficou muito mais prático, muito mais simples, através do próprio portal do Azure. Então você gerenciando o seu site, o site principal, você consegue criar também agora novos deployment slots. Então você pode criar, por exemplo, eu criei aqui para staging e criei para o ambiente de dev. Tá? Então basicamente ele cria como se fossem 3 websites mesmo. Tá? Ele cria 3 instâncias, você consegue gerenciar, manipular e utilizar todos os recursos do Azure Website para essas 3 instâncias. Uma vez criadas, eu citei que eu tenho esse recurso de teste em production. E aqui eu posso manipular. Aqui eu posso fazer a minha brincadeira de criar quantos cenários eu quiser e falar qual é a porcentagem que vai para cada um. Reparem que eu tenho aqui. Vou puxar para cá, né? Reparem que eu tenho aqui o ambiente produtivo, então ele tem essa carinha. O meu ambiente de staging, então ele tem uma outra cara, mais chamativa, ele tem esse recurso novo de benefícios, que é o recurso que eu quero testar, que eu quero monitorar. E a página de dev não tem nada. Tá? Então são essas 3 páginas que eu tenho. Eu vou pedir para limpar aqui, eu vou até fechar as páginas. E vou pedir para limpar o histórico, só para a gente poder fazer um primeiro teste. Enquanto ele vai limpando, deixa eu só voltar aqui no site. Então eu tenho aqui uma distribuição de 40% production e 60% staging, tá? E somente 1% dev. Então, o primeiro usuário que for acessar a aplicação, então ele vai lá, Luvio.Azure Websites.
por estatística, ele deveria acessar a página de staging, né? Porque tem 60% direcionado a ele. Então vamos limpar de novo só para a gente ver, né? Porque aqui é realmente uma loteria, né? Como está 60-40, pode ser que na próxima ele também acesse. Também acessou. Então vamos apelar, né? Vou trocar aqui para 5%. Então, a produção agora tem 94% de disponibilidade. Vou fechar aqui, vamos limpar de novo o histórico. Essa manipulação ele faz pelo cookie, tá? Por isso que eu tô limpando. Vamos lá. Então agora ele já redirecionou para a versão principal, né? E agora eu consigo controlar. Então, é bastante simples, né? O uso aqui, o controle, né? Do teste em production. O que mais que a gente consegue fazer, né? Então a gente viu um pouco desse controle, né? Você tem a facilidade aqui de criar esses deployment slots. Então, aqui no caso eu criei 2. E outra forma bem bacana de você poder utilizar é através do próprio Visual Studio, né? Reparem que aqui eu tenho um Server Explorer, né? Eu tenho todos os serviços do Visual Studio, né? Do Azure, aqui no caso conectados. E a forma como ele trabalha, né? Ele cria realmente sites. Então você tem aqui o site principal, você tem aqui o Dev, Staging, né? E a facilidade que você tem tanto de edição, né? A facilidade que você tem de publicação e de uso realmente integrado entre Visual Studio e Azure, né? Acaba propiciando bastante essa questão de feedback rápido, até mesmo de trabalho cada vez mais contínuo. Vou pegar aqui o meu projeto, vamos fazer outra mudança. Coloquei Brasil. Vou fazer um pending changes aqui. A gente gerar uma nova versão e para publicar esse carinha agora no Azure. Uma dúvida. Claro, por favor. Por exemplo, você falou que ele cria esse teu site principal e aí em cima dele você cria os outros lá, né? Uhum. Mas aí, por exemplo, se você tem dimensionado 3 instâncias para esse site principal, ele vai compartilhar essas 3 instâncias para esses outros sites de staging, Uhum. sei lá, que você está testando, ou ele vai pegar e vai criar mais 3 instâncias para cada um deles? Uhum. Quando você cria, né, que como funciona toda a parte de criação do portal, né, do primeiro site. Deixa eu até voltar para cá. Quando você cria o primeiro website, né, ele traz como, vamos supor, como se fosse um projeto principal, tá? A partir dele você tem os deployment slots. Aí quando você cria um deployment slot, você fala, eu vou criar um staging. Aí ele te faz uma pergunta. Ele fala, você quer clonar o seu principal ou você quer criar um do zero? Aí se você quiser clonar, ele realmente pega tantas configurações quanto o próprio site clona para você. Tá? Ou você pode ter a flexibilidade, por exemplo, do Visual Studio para você fazer publish. Né? Vamos supor, uma vez que você fez publish na versão produção, você faz publish nas demais. Né? Então ele acaba sendo bastante transparente para você poder trabalhar. Mas ele traz sim, ele traz essa opção de você poder clonar. Se você quiser testar, às vezes, com 20% de usuários, você pode deixar uma máquina mais básica para ele, para essa instância de teste, por exemplo, e uma produção maior. Então, em relação a isso, você não consegue mexer, porque ele está dentro do pacote standard. Então, todos os sites que você for criar, ele cria como standard. Aí você não consegue fazer essa manipulação se não for com o nível, tá? Com o nível de website, se ele não for standard. Não, então, mas Com small, né? Você diz, né? Com uma instância small, sim. Aí você, a produção pode estar com uma instância maior e esse de teste uma menor. sim. Aí você consegue manipular. Tanto que quando você cria cada instância, vou até pegar as outras aqui para a gente poder ver. Cada instância você tem a sua própria gestão.
Aí você pega aqui o staging, é como se fosse realmente um novo website. Quando você criar, manipular, criar escalabilidade, então você consegue criar todos esses pontos para poder manipular. Só para a gente poder finalizar aqui a integração, né? Então eu posso publicar. Para cada cenário eu criei um estado de publicação. Aí uma vez feito o publish, ele vai publicar essas mudanças para mim. Ok. Uma vez que o site está no ar, o que mais que eu consigo fazer, né? Puxar para cá. A gente entra no segundo momento de manipulação, né, de monitoramento. Dentro do Azure, a gente tem um novo serviço chamado Application Insight. Então, uma vez que você disponibilizou a sua aplicação usando o Azure Website, ele permite que você também crie uma forma de você poder instrumentar a sua aplicação e capturar essas informações. Então, você já tem isso tudo integrado dentro do Azure. O Application Insight ele é mais um serviço, tá? Ele pode ser incorporado a websites, cloud services, virtual machines. Tá? A gente trouxe agora no update 3 do Visual Studio uma integração bem bacana, que quando você cria o projeto, vamos supor que você vai criar um novo projeto ASP.NET, ele te pergunta já de cara se você quer utilizar o Application Insight, ele automaticamente já faz a instrumentação para você, e também ele pode te perguntar se você quiser subir essa aplicação no Azure, se você quiser utilizar como website ou como uma virtual machine. Tá? Ele já traz essa forma prática de você poder criar novos projetos já totalmente interligados, integrados com essa visão do Azure. Aí dentro do Application Insight, tá? Ele é como se fosse realmente mais um recurso. Por favor. Há uma diferença do Application Insight do Azure para o do Visual Studio Online? Não tem. Tá? O que está acontecendo? A tendência é que todo o Application Insight venha para o portal do Azure. Tá? Então, o que tem hoje no VSO, ele vai continuar do jeito que está, não tem mais evolução. Porque tem métrica lá que não Isso. ia dar diferença, tem que usar os dois mesmo. Porque como está em versão preview, né, acho que teve primeiro esse direcionamento para criar tudo no VSO, né, aí depois, acho que o time de produção voltou atrás e falou, acho que faz mais sentido fazer parte do Azure, para você poder monitorar também todos os serviços que se integram com o Azure. Então, hoje, o Application Insight ele tem sido desenvolvido dentro do portal do Azure. Tá? Acho que não vai ter mais o dentro do VSO, cada vez mais para cá. Só que tem alguns serviços que ainda tem no VSO e que não foram migrados para cá. Tá? Então, aos poucos, conforme os serviços forem migrando, a tendência é que você utilize tudo no portal. Então, vamos lá, né? Então, aqui na visão do Application Insight, para cada site que eu tenho, eu consigo pôr uma instância do Application Insight para poder monitorar. Como o serviço ainda está em preview, tá? A tendência é que ele saia junto com a próxima versão do Visual Studio, com a próxima versão do TFS. Né? Vale a pena vocês experimentarem, tá? Ele é aberto para vocês utilizarem nas aplicações de vocês. Ele pode já ajudar. Caso vocês ainda não tenham nenhuma forma de telemetria, o Application Insight pode ser uma boa solução para que vocês comecem a utilizar. Então aqui eu tenho algumas métricas. Posso pôr testes para poder testar a cada 5 minutos, a cada 10 minutos, para poder acompanhar a minha aplicação, ver a disponibilidade. Eu também consigo realizar o que a gente chama de Diagnostic Search. Esse também é um recurso que entrou faz poucas semanas, para você poder acompanhar cada request que é feito dentro da sua aplicação, quantidade de page views. Você consegue ter uma visão bastante micro, né, em relação à disponibilidade. Então, você consegue ter uma série de informações para poder monitorar. Páginas mais rápidas, mais lentas, requisições que falharam, sessões por browser. Então você tem aqui um pacote completo para poder monitorar a sua aplicação. E lembrando novamente que cada instância tem o seu próprio Application Insight. Né? E o intuito do A/B Testing é que você tenha essas métricas, né, que você monitore mensalmente, né, no caso depende da boa prática, mas se você monitorar mensalmente, pôr lá no seu Excel, comparar
cada versão, o que teve de hit, né, qual foi o range que foi gerado, ou até mesmo vendas que foram criadas, ou quantidade de acessos. Com essas informações, a ideia é que você compare A e B, veja se faz sentido, e a partir daí faça o swap dessa sua aplicação. Como é feito o swap, né? Então vamos supor que a versão staging ela realmente tenha trazido mais resultados, né? Ela realmente trouxe mais acessos, trouxe mais vendas, e faz sentido agora a gente trocar ela pela versão de produção. Então a gente volta lá na parte de staging. Eu vou pegar aqui os nossos deployment slots. Vou entrar aqui no staging. E aqui eu escolho o swap. Tá? Tem esse botãozinho aqui de swap. E agora eu vou fazer a troca da versão staging para a versão produção. Eu escolho aqui como ambiente principal, ambiente de produção. A partir daí ele faz a troca. Então, até alguns anos atrás, né, a gente imaginar essa facilidade que você tinha de manipular, né, de poder criar ambientes, trocar ambientes, poder monitorar cada ambiente, ver qual a melhor estratégia em termos de retorno de investimento, né, com o Azure Web Sites hoje ficou muito mais simples, né, muito mais fácil. Nada impede que você faça também no ambiente tradicional, né, mas toda a parte de infra, né, você tem que gerenciar, você tem que cuidar. Dependendo do nível da mudança, não é tão simples de fazer. Né? Se for uma mudança de base de dados, não é tão simples. Aqui a ideia é que realmente seja uma funcionalidade, algo simples, que você consiga trabalhar somente com o Application Server, por exemplo, né? Que não envolva toda a sua arquitetura. Então depende muito da mudança que você vai realizar para que isso tenha resultado. Tá? Porém, é uma prática que pode ser utilizada. Então, a vez que você acessou, ele não faz mais o sorteio. Né? Ele deixa o cookie na sua máquina até expirar. Né? Mas, para usuários novos, ele cria um novo cookie. Aí ele faz esse sorteio seguindo de forma aleatória. Ele vai usar o 70-30, 60-40 que for configurar. Se mudei essa disposição, se mudou. Não tem como forçar, ele não leva em consideração alguma coisa. Ainda não. Pode ser que tenha, talvez mais para frente, né, por região, né, um controle talvez mais geográfico, né? Mas a princípio hoje não tem. É realmente questão de probabilidade e ele não tem um controle por IP, né? Ele não tem um controle ainda muito... Talvez se customizar mais, tá? Aí eu posso até ver se tem realmente uma forma de você poder customizar em PowerShell, por exemplo, para você poder criar um range, alguma coisa mais específica. Mas a princípio é somente porcentagem e acesso. Bem simples. Você tem alguma API que eu possa, via programação, alterar esse percentual? Tem. Você tem, o próprio PowerShell, ele permite que você faça isso também. Que como tudo é muito novo, não sei se tem documentação. Acho que tem alguns posts já que mostram como você pode gerenciar, tá? Como você pode manipular. Mas ainda, como é muito novo, deve surgir mais documentação para frente, tá? De como é que você pode criar essa manipulação. E aqui, por exemplo, o ambiente PowerShell, se funcionar também em outros serviços como Cloud Services, né, que também tem essa visão de Staging Production, né, pode ser que também você tenha mais para frente esse controle, não somente em websites, mas também em todos os outros serviços de hosting, né, por exemplo. Mas a princípio hoje só tem para websites. Vamos lá. Como que a gente pode iniciar o uso, né, do Azure Web Sites? Não sei quantos de vocês já conhecem o Visual Studio Online. Então, ele é um serviço que faz parte do Visual Studio. Então, para quem tem uma licença de Visual Studio com um MSDN, né, você consegue também criar uma conta dentro do Visual Studio Online. E ele permite que você faça, por exemplo, tudo que eu fiz aqui eu usei a minha conta do VSO. Né? Então, créditos do próprio MSDN, a questão de build, né, de publicação no VSO,
Então você pode chegar até num nível mais além, por exemplo, de criar o seu próprio versionador integrado no website. E a partir daí você não precisa nem ter mais o Visual Studio. Você ter só publicação online e edição de código online. Então você ter essa agilidade e conseguir mudar a sua aplicação onde quer que você esteja. Outros recursos que são bem bacanas e que podem ajudar, e também, principalmente na parte de testes, para quem tem a versão Ultimate, ele oferece teste de carga para que você possa testar a sua aplicação. Então, se você precisar testar, você como empresa, ou você como desenvolvedor, querer testar a sua aplicação, você pode utilizar o teste de carga, apontar no seu site principal, por exemplo, a partir daí ele consegue disparar requisições e você consegue mensurar para onde foi cada requisição, o tempo de resposta. Então, você consegue montar um teste de carga sem necessariamente publicar a sua aplicação e disponibilizá-la para o usuário. Tá? Se você precisar testar dentro do seu cercadinho, sem que impacte o usuário, o teste de carga pode ser também uma opção para que você realize um teste de disponibilidade, um teste realmente mais de comportamento da aplicação, mais application side, para a partir daí você garantir que ela tem disponibilidade, que ela está ok, em termos comportamental, em termos de resultado, você aí sim disponibilizar para o usuário para que ele possa testar. Tá? Então ele pode ser um pré-teste antes de você disponibilizar para o usuário. A parte de deployment também, você tem totalmente integrado com o Azure, como a gente viu. Se você for pensar no modelo mais tradicional, a gente tem hoje o Release Management, que tem integração com o Azure, tá? Porém hoje somente para Virtual Machine. Então a gente poderia fazer um pouco da visão do Blue and Green, tá? Mas não do A/B Testing. Até por essa questão de poder manipular, você precisa realmente ter uma infra para poder manipular o load balancing, mas também poderia ser uma forma. E por último, o Application Insight que a gente comentou, ele também faz parte do VSO, então para quem tem Visual Studio também consegue utilizar o Application Insight e utilizar nas suas aplicações. Alguns materiais importantes que eu queria divulgar também. Tem um vídeo bem bacana no Channel 9 que eles mostram todo o passo a passo. Então, o cara que criou essa feature, ele fala um pouquinho, ele comenta isso na prática, como funciona. Tem também no Virtual Academy o treinamento de Azure Websites completo. Então, se você quiser começar a desenvolver em cima de Azure Websites, se você achou interessante para sua empresa, essa prática de A/B testing, de flexibilidade para vídeo deploy, de você poder ter essa aproximação com o usuário, de poder manipular e poder testar, cria também e faça o treinamento do Azure Websites. E por último, o Visual Studio Update 3, 2013 Update 3, ele traz todos esses recursos integrados, então facilita bastante para você poder iniciar, para você poder criar seus projetos e poder ter tudo isso integrado com mínimo esforço, com mínimo necessidade realmente de codificação e de manipulação. É só para reforçar um pouquinho, eu comentei do MSDN, e o MSDN oferece até $150 de crédito. Então, para vocês terem ideia, essa instância que eu utilizei, que é a versão standard do Azure Websites, com 3 sites ligados o tempo todo, ele gasta por mês $40. Então, se vocês quiserem começar a utilizar, testar, ver como funciona, até mesmo para poder passar na empresa de vocês, ou até mesmo poder evoluir a aplicação de vocês, testar, fazer alguma coisa mais orientada ao dev test, vocês podem utilizar. Tá? Aí, dependendo da versão que vocês tenham, do Visual Studio pode ter até 50, 100 ou $150 por mês. Ele permite que você faça a criação de diversos serviços, então o Azure Website é um deles que está dentro do pacote. E se vocês quiserem ter um cenário completo de web test, o MSDN oferece até 33% de desconto no uso do crédito. Tá? Então, se vocês quiserem ter uma conta corporativa de Azure, vocês conseguem ter até 33% de desconto para a criação. Aí, para a gente fechar, realmente não há nada como testar em produção. Mostrei o quanto de vocês já sentiram essa dor, de achar aquele bug, de achar aquele problema em produção. Então, você conseguir testar, você conseguir mensurar o feedback do usuário, ter essa experiência rápida de retorno, para poder entregar uma aplicação mais direcionada a ele, e de uma forma também rápida, poder corrigir, poder trocar, fazer swap entre versões,
é o que a gente enxerga como futuro. Tá? Eu participei no início do ano de uma conferência onde já tem uma série de empresas utilizando essa prática, né, de ter essa velocidade, de ter um alto nível de automação, né, para que consiga atingir esse teste em produção. Né. Então, muitas empresas hoje não têm. Tá? Aí, até pesquisa de mercado, 40% das empresas hoje fazem deploy trimestral. Né. Então, ainda um número muito alto, pouquíssimas empresas fazem diário. Tá? É uma tendência que deve mudar. E o uso, principalmente desse processo, né, dessa prática, com o uso principalmente do Blue Green como processo de deployment, permite acelerar, permite agilizar e também diminuir o mean time to recovery. Então, é uma forma bem bacana de a gente poder trabalhar. Agora, pessoal, eu queria abrir, né, a gente teve algumas discussões, né, a gente teve um pouco de perguntas e respostas. Queria aproveitar esse tempo final para a gente poder conversar, até para vocês poderem entender um pouquinho melhor como funciona nesse cenário. Acho que ficou bem simples, né? A gente viu que é bem tranquilo de criar. Acho que está bastante intuitivo, né, o uso desse recurso. Né? E como eu comentei, o grande desafio não é nem a questão do entendimento do que é o A/B testing ou do que realmente a montagem do cenário. Né? A gente viu que é bastante simples. Né? Você criar site, você poder manipular, fazer deploy, a gente viu que é muito simples. O grande desafio é realmente você montar esse processo, né, e conseguir mensurar. E realmente ter métricas, acompanhar essas métricas, criar funcionalidades que sejam realmente direcionadas para o usuário. Porque mesmo que você tenha esses dados, né, mesmo que você vá trabalhar nessa visão agora direcionada por hipóteses, né, e agora que você tem essa base de dados, que você tem essa flexibilidade de poder entregar mais rápido e poder entregar visões distintas da sua aplicação, né, você poder realmente entender o usuário, entregar valor para ele, tem sido o grande desafio. Tá? Essa é a forma mais próxima que a gente tem hoje, que a gente enxerga hoje, de poder entender, de poder entregar e medir alguma coisa próxima da experiência do usuário final. Então, eu queria entender um pouco melhor a questão de medir, né, algumas coisas específicas. Então, por exemplo, eu sei que eu consigo fazer 2 versões no site, mas sei lá, um tem um botão de uma cor diferente ou um link novo ali. Isso já é um comportamento diferente. Isso. Aí como que eu meço que eu tive mais cliques no botão de uma cor X, ou então eu tive de 10 pessoas que entraram, tantos clicaram nesse link novo. Eu tenho que fazer uma chamada à API de Insights, ou ele visualmente eu consigo já saber quantos cliques, a porcentagem eu tive de um para com a comparação da outra versão, como é que funciona? Então hoje o Application Insight, né, você faz a telemetria dele, né, e você consegue pôr quais são as páginas que você quer monitorar. Por exemplo, o clique do botão, quando você realiza a ação do clique, ele gera um request. Então você consegue mensurar pela quantidade de requests que foram gerados de uma versão para outra. Então a ideia é você comparar dentro de um time frame, então dentro de um dia, dentro de um mês, comparar a quantidade de hits que você teve de um para outro, de page view, acesso. Essas são formas mais simples que você tem de poder controlar, né, de poder mensurar. Ela te impede que você ponha também chamadas no seu código, né, até para você poder medir. Mas é possível, ao invés de simplesmente fazer uma pesquisa por URLs, tornar isso um gráfico, alguma coisa mais melhor apresentável, assim, para olhar. Então hoje o Application Insight ele te mostra essas informações, mas eu não sei se ele consegue exportar essas informações para você poder trabalhar. Esse foi um ponto que a gente pode ver. Acho que a princípio não tenha, tá? Essa forma de você poder exportar ainda. Acho que só dentro do portal você consegue ter essa visibilidade. A forma como ele te traz é através de lista. Então, por exemplo, ele vai te trazer quais foram as URLs e a quantidade de acesso. Porque tem um gráfico, por exemplo, de disponibilidade, de requisições. Isso ele consegue te trazer de forma gráfica. A página ele também consegue te trazer a requisição que foi feita numa página. Ele consegue trazer também essa informação. Mas é um gráfico, por exemplo, de uso contínuo. Né? Ele tem uma linha do tempo e a partir daí ele te mostra quanto teve de hit em cada página, como é que o usuário navegou, se é um usuário único, né, se são vários usuários distintos, qual a versão do browser, sistema operacional. E você comparar essa página entre as versões, quais teve mais acesso, por exemplo? Ainda não. Então é isso. Obrigado. Obrigado.